Lira e Luciana. Chamei. Pode. Quem que vai apresentar? Os dois? Os dois. Ah, tá. Tá bom. Senta aí que eu... Bom dia a todos. Vamos então nos assentando. Muito bem. Nós, então, dando continuidade ao nosso 20º INLIP, Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores Espíritas, nós vamos agora entrar com o tema O Céu e o Inferno, Origem dos Textos e Evolução da Obra. Quem nos apresentará será a Luciana Farias, que eu já apresentei, e o Luiz Jorge Lira Neto. Ele gosta que chamem de Lira, né? Não é só todo esse nome, né? Então, nós vamos dar então essa continuidade com a apresentação deles. Eu não... Deixe-me ver... o Marco está ali, mas depois você entra aí. Tá bom, então qual de vocês vai apresentar a primeira parte? O Lira. Lira, então, faz favor. Já está aqui no quadro. Essa foto não é minha, não. Está muito boa essa foto. Faz favor, Lira. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Os profissionais chegaram. Nós agradecemos aí a presença, né, o público seleto. A gente não se mistura com todos e com todos, então todos que aqui estão foram devidamente selecionados. Bem, o nosso trabalho com Luciana, eu faço a parte engraçada, ela faz a parte séria. Então nós fazemos, né, Luciana tem um site que faz o comparativo das obras de Kardec, das edições. Então a gente coloca Kardec contra Kardec, para ver qual é o resultado. Então já fizemos isso com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. Estamos fazendo agora com o Céu e o Inferno, conforme Perry falou, é a obra espírita menos lida. E por isso que a gente enxerga algumas dificuldades na própria prática espírita por falta da leitura deste livro, e a gente vai mostrar por quê. Então é um livro, o objetivo então do Céu e Inferno é a justiça divina sobre os princípios espíritas, porque o nosso ethos, dentro do campo religioso, no Brasil, muito formado da cultura católica, que atinge o nosso inconsciente, por toda a nossa vivência, né, como espírito, quem sabe já vivemos lá, a gente deixa de lê-la e entender como é que funciona a justiça divina, adaptada a cada mundo, e o nosso mundo de provas e expiações, a base da justiça divina é a tolerância. E vamos ver que o Livro dos Espíritos trabalha com isso. 160 anos, estamos completando agora, né, completamos a 1º de agosto, e o objetivo do trabalho foi o contexto da obra, a sua característica e finalidade, a estrutura e a origem do livro, e vamos ter também a evolução desses textos até a edição definitiva e a polêmica da 4ª edição. Também tivemos polêmica nesse livro. Então, a metodologia que nós utilizamos foi pegar os textos em originais, não traduções, né? A gente sabe que a tradução é sempre uma forma interpretativa de uma obra. A 1ª e com a 4ª edição, usamos um sistema que compara e mostra a diferença. A 1ª e a 4ª edição são disponíveis, a 2ª e a 3ª, até hoje, ainda não foram encontrados os seus originais. A gente tem a parte bibliográfica e documental. A bibliográfica foi com coletas de informações da 1ª e da 4ª, daquilo que estava disponível.
é uma edição de 65 e a outra de 69. E a Revista Espírita do período de 65 a 69. A documental foram em cima de fontes primárias, são os manuscritos de Allan Kardec e seus contemporâneos, aqui no caso de Allan Kardec e Amélie Bourdet, disponíveis na Universidade Federal de Juiz de Fora, um repositório que lá está, que são fontes, futuros trabalhos acadêmicos e também do próprio ENLIP, que temos que mergulhar nesse acervo. Tem um contexto da obra. O ano de 1865 foi um ano muito difícil para Kardec. Foi um ano que ele quase desencarna. Porque a gente imagina, não, Kardec, espírito superior, missionário, vida boa e mansa. Não, muito difícil. A vida de Kardec não foi fácil. Tanto que, pelos manuscritos, a gente vê a quantidade de prece que ele fazia para Deus. Deus, você me deu uma missão, agora me dá um dinheirinho aí para ver se resolve esse negócio, porque a coisa é difícil para manter pessoas para trabalhar. Então, no ano de 65, ele adoeceu severamente, teve que interromper seus trabalhos, passou aí quase 3 meses fora. Foram a saída de médiuns importantes da sociedade, foram embora, 3 grandes médiuns, e um ano muito produtivo. Ele lançou a 13ª edição do Livro dos Espíritos, ele lançou a 9ª do Livro dos Médiuns, a 2ª do Evangelho segundo o Espiritismo, a 11ª, não sei se eu estou trocando com o que é o Espiritismo, acho que é a 6ª, né, do que é o Espiritismo. Então, ele sempre ativo, não só fazendo novas edições de livros, como também suas edições. O acirramento com as disputas da Igreja, em 1864, em maio, Kardec informa que livros entraram no Index Prohibitorium, que eram os livros proibidos para os católicos lerem, senão seriam excomungados. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, provavelmente, Revista Espírita, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Não encontramos o Evangelho segundo o Espiritismo, até porque ele foi lançado, creio que em abril de 64, não dava tempo para entrar em maio no Index. Mas a Igreja estava disputando com Kardec através de artigos em jornais. Vinha um bispo lá dos Estados Unidos, já na cidade de León, falar mal do Espiritismo. Cursos básicos falando mal do Espiritismo. Catecismo católico, Espiritismo é obra do diabo. E Kardec replicando isso através da Revista Espírita. A temática do livro não era novidade, mas o tema Espiritismo e vida após a morte é algo intrínseco. Então já se falava sobre o céu e a terra. Kardec, no catálogo racional, para se montar uma biblioteca espírita, lá ele tem vários livros, inclusive de Jean Reynaud, que é Terra e Céu, que ele disse que é um livro precursor do livro do Espiritismo. Porque a gente, como espírita, acha que o mundo começou com o Livro dos Espíritos. Não. Até a palavra Espiritismo, na língua inglesa, já existia desde 1850. E que os espíritos se comunicavam através de mesas girantes, com aquele código, tudo isso já era conhecido, já tinha livros publicados, não de circulação na Europa. E falar de vida após a morte, desde Swedenborg, o sueco, polimata, já tinha colocado na virada do século XVIII para XIX, mas na Europa e na França, Kardec quis lançar um livro que falasse sobre essa temática, e uma temática que estava muito em voga, porque era uma disputa com a Igreja na questão do céu, inferno e o purgatório em seguida. Kardec estava convicto que a função do Espiritismo é inaugurar uma nova era na humanidade. A gente tem que ver que o pensamento de Kardec, que estava ainda se fazendo espírita, do ponto de vista terreno, passou 11 anos e pouco, Amélie passou 24 anos como espírita, foi mais espírita do que Kardec. Então, o que é que ocorre? Nesse período, vai formando a sua identidade. Então, na hora que a gente vai estudar as obras espíritas, o pensamento de Kardec tem que levar em consideração a linha da história. Então, lá pelo final, Kardec estava falando de renovação social através da caridade, já estava falando que os fenômenos de efeito físico ficassem de lado, que interessava agora era colher informação do mundo espiritual para se melhorar, para a melhoria individual e coletiva, e que o Espiritismo ia colaborar como o tal do Consolador prometido e como o elemento fundamental para a nova era da humanidade que estava se aportando. E ele acreditava que o século XX
seria o século da renovação social. Aliás, as predições de Kardec quase nenhuma deram certa, né? Sempre deu diferente. É uma coisa que a gente tem que sempre estar vendo isto. Finalidade, ele coloca, isso é no prefácio, cadê Aldair? Aldair, está muita coisa no prefácio com relação à obra, né? Que o prefácio foi retirada, pelo menos na 4ª edição, que é um dos pontos, embora a FEB, quando reeditou, colocou o prefácio de volta na sua tradução do Evangelho. Então, a finalidade, ele disse que era o desenvolvimento da 4ª parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Ele disse que é uma continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo num ponto específico. A motivação, existia vários livros sobre a sua temática, mas também as prédicas dos clérigos da Igreja Católica. A Igreja fez uma pressão tão grande que Kardec não queria entrar no campo da discussão do religioso. Ele queria estar no campo filosófico, no campo da ciência, mas foi tragado pela discussão. Não foi a academia, na época de Kardec, nem a filosofia que foram fazer grandes debates. Isso ocorreu depois com a ciência. Foi no campo religioso. E ao responder essas prédicas, tem uma em particular, o Monsenhor Tomás Grousset, arcebispo da cidade de Reims, católico, teólogo, e foi até cardeal, uma pessoa muito importante, e ele fez 2 prédicas, interessante que uma em 64 e outra em 65, e o livro foi publicado em 1º de agosto de 65, então Kardec estava ali no fervor dessa discussão, e essas prédicas eram prédicas falando sobre o céu, o inferno, a situação do ponto de vista católico. De certa forma, a gente pode colocar que foi um livro de estudo comparado de religiões, de pensamentos e correntes da época de pensamento. A gente sabe que com a invasão do Oriente pelo Ocidente, né, principalmente pelo Império Britânico, começou a se ter contato com o pensamento oriental. E lá pelo final do século XVIII, começo do século XIX, foi dito, parece que há inteligência nessa área. E aí foram ver o confucionismo, o taoísmo, o hinduísmo, mostrando uma ideia da pessoa, do homem, do mundo, do sentido de religião muito profundo. E aí os estudos começaram a serem feitos, mas só no final do século XIX, com Max Müller, começou o estudo comparado das religiões do ponto de vista da língua, da filologia, mas depois passaram a ser um estudo mais antropológico. Então, Kardec como que antecede e faz esse comparativo, não é um dos pioneiros, mas foi interessante esse estudo que ele faz do paganismo, do que ele entendia do paganismo, com o catolicismo e espiritismo, quando ele abordava os pontos, e mais na frente com outras correntes de pensamento, o niilismo, depois da vida não teria nada, o pensamento materialista. O método interessante, ele, lá no prefácio, ele fala os 4 fatores que ele considerava para considerar uma obra fundamental espírita. E ele coloca assim, olha, não é resultado de um sistema preconcebido, não resulta de formulações de cunho pessoal, fruto do método de observação que ele empregou e que essas teses, a teoria, estaria concordante com os fatos. 5 o quê? Quer dizer o quê? Parabéns? Não, você vai ter que botar mais 2 minutos. O pessoal não está nem com fome ainda. O papel do Espiritismo na obra, o controle universal, que ele diz no prefácio que utilizou, e o plano, e a obra estava dentro do plano fundamental que foi falado aqui, que o Espírito Verdade passou para Kardec em 85. A estrutura do livro está aqui, a folha de rosto que é preciosa, com a dupla titulação, dupla partição do livro. É o livro que traz mais informações do plano espiritual, com as suas... Então, está dividido em 2 partes. Vamos rapidinho aqui. E uma coisa importante, olha, na segunda parte do livro, nós temos 66 espíritos, que ele colocou as condições dos espíritos, a gente fez um link com a escala espírita. E nesse link, as comunicações foram 102 comunicações, mais 28 comunicações de espíritos guias para informar a situação, se o espírito estava verdade, ele estava dizendo que estava coerente. Lógico que dos espíritos superiores, só 1 mensagem de guia,
mais dos espíritos sofredores, 8 guias vieram explicar a situação desses espíritos. Kardec sempre trabalhava checando as informações, consultando também o plano espiritual. Essas comunicações, Kardec foi colocando com as datas que se tinham, estão mais carregadas aqui de 62 a 65, mas tem 46 que ele não identifica o local. E dos espíritos identificados, São Luís, o xerife dele, estava aí sempre na frente como um espírito guia que ia dando o resultado. A origem dos textos, a maior parte veio da Revista Espírita como repositório de discussão. Na primeira edição nós temos 5 textos que lá estão, tá aqui os locais, e na 4ª edição ele colocou mais um que veio da Revista Espírita. Aí eu termino minha parte, aplausos para mim, agora a Luciana. É interessante falar que a gente colocou aqui na origem dos textos a primeira parte do livro, né? A segunda parte a gente sabe que tem uma quantidade muito grande de textos aproveitados da Revista Espírita e a gente convida todo mundo a olhar o nosso artigo no livro. Cadê o livro? Estava aqui. Mostra aí, assessor, por favor. No livro tem o artigo com a lista completa de onde você encontra pedaços do Céu e Inferno dentro da Revista Espírita. É legal fazer esse exercício, porque assim, ao você abrir a Revista Espírita para dar uma olhadinha, você aproveita e lê uma outra coisa, né? Já está lá, é muito bom. Então, agora que o Lira dissecou o livro, eu vou entrar para contar a história. Quem gosta de história do Espiritismo, por favor, conecta aqui agora, que a gente vai saber como é que essa história toda rolou do livro. Veja só, estamos falando sobre a nova edição do Céu e Inferno. O Céu e Inferno foi escrito em 65, Lira já falou sobre isso. Agora, todos os livros de Kardec, exceto Viagem Espírita, foram atualizados. Por quê? Era um processo de desenvolvimento da doutrina. Ele prevê a doutrina como progressiva, automaticamente é normal que ele continue recebendo material. Hoje, todos os autores fazem novas edições à medida que eles continuam pesquisando. Kardec estava desenvolvendo uma ciência, nada mais normal do que chegando informações ou tendo uma visão mais madura do conteúdo que ele reestruturasse a obra. E assim ele fez. Agora, a gente... Nesse manuscrito, quem estava ontem aqui e assistiu eu falando sobre o Evangelho, vai lembrar que eu comentei que os manuscritos não reescreviam a história do Espiritismo. O que ele fazia era aprofundar e trazer mais detalhes. Então, a gente lê esse manuscrito, que era uma carta na letra de Kardec, falando sobre a tradução da Gênese para o alemão, e ele fala também do Céu e Inferno. E o que é que ele diz? Que o Céu e Inferno vai igualmente ser reimpresso com correções. Então, em setembro de 68, ele já estava mexendo na nova edição do Céu e Inferno. Quando Amélie, em 1873, Kardec já falecido, estava no pós-Kardec, atuando diretamente na continuidade do trabalho do marido, ela divulga um relatório onde tem mais uma informação. O historiador é assim... O material, o texto, o manuscrito, tem uma finalidade, era fazer um inventário do patrimônio da sociedade que a Amélie estava lá sendo conselheira fiscal. Mas, no meio da história, vem aquela pecinha que conecta com uma história que aconteceu lá no passado, e assim a gente vai contando a história. Quem monta quebra-cabeça entende um pouquinho mais de como é montar a história do que quem não monta. Então, fica aí a dica, montar quebra-cabeça é bom. E aqui a gente vai montando os quebra-cabeças, só que a pecinha, ao invés de vir desenhada, ela vem toda espalhada. Né? Você tem que pegar os diversos manuscritos e sair fazendo as redes de conexão. Então, o que é que apareceu aqui? Uma retificação contábil do valor do volume. Quem entende aqui sobre empresa, quando você tem o preço de custo do livro, aí livros aí atrás vendendo, tem o preço de custo do livro para o CCDPE e tem o preço de venda, que a diferença é aquele dinheiro que vai ser empregado em obras, etc, etc, etc. Então, já aproveito, eu sou uma super garota de propaganda, comprem livros, ajudem o CCDPE, ajudem o pessoal da USE, porque esses livros são revertidos e mais conteúdo para nós espíritas. Então, aqui, o preço de custo para a livraria espírita da 4ª edição do Céu e Inferno estava errado. Amélie Boudet, senhora, entendia de contabilidade, fez esse registro e ele colocou o Céu e Inferno 4ª edição, está marcado ali em vermelho.
foi impresso em fevereiro de 1869. Olha que bacana. Então, Kardec estava vivo, ele disse em setembro de 68 que iria mudar a obra, e em fevereiro de 69 já estava onde? No prelo, na tipografia sendo reimpressa. Aí, Kardec faleceu em março de 69. A tipografia, se hoje a gráfica às vezes demora, imagine a tipografia do passado. O que aconteceu? Ele faleceu sem ver o final do livro realmente impresso para venda. Ok, porque quem estava lá? Amélie, companheira e sucessora de Allan Kardec. Então, ela acompanhou o trabalho dele enquanto ele estava vivo. Ela foi a primeira secretária dele e, à medida em que a coisa passou para a mão dela, ela deu continuidade. Em abril de 69, ela fez um discurso na Sociedade de Paris, quando ela disse que ela ia gerir tudo. Ela pretende tudo gerir pessoalmente e programar as reimpressões das obras, as publicações novas. Então, ela disse, pode deixar que eu sei o que está acontecendo, eu sei dar continuidade ao trabalho. Esses 3 aí significa muito bom, muito bom, 3 estrelinhas, obrigado. Você sabe que eu sou rápida, mas ele me entregou o negócio faltando pouco tempo, me dá mais 5 minutos. A gente conversa com você depois, Lira, mas vamos lá continuar. Então, o que acontece? Então, ela fez isso em abril. Vamos ver se ela cumpriu o discurso dela? Se você pega a Revista Espírita de junho de 1869, você vê esse anúncio, a venda em 1º de junho de 1869, 3 novos livros. São os livros que estão à capa aqui. O Caracteres da Revelação Espírita, que é o 1º capítulo da Gênese, o Livro dos Médiuns e O Céu e o Inferno, a 4ª edição. Eu marquei ali de vermelho, 4ª edição, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o tema do ENLIP, contendo numerosos exemplos sobre a situação dos espíritos, aquilo que o César Perry mostrou, que o Lira também falou, e ele faz uma observação. A parte doutrinária dessa nova edição, inteiramente revista e corrigida por Allan Kardec, quem está falando aqui é a esposa dele, sofreu importantes modificações. Alguns capítulos foram refundidos e consideravelmente aumentados. O Lira passou muito rápido na apresentação, mas eu não sei se vocês pegaram que o capítulo 7 com o 8 foi juntado no livro. Então, estava dividido, tinha pedaços divididos. Eu sou ruim de número, então eu sempre digo, pega o livro ali, compra o livro e lê direitinho, porque se eu troquei algum númerozinho, vocês conferem. Mas juntou 2 capítulos, e aí é sobre isso que está sendo anunciado aqui. Agora, ok, se foi publicado em junho de 69, e Kardec morreu em março de 69, pode ou não pode publicar? Pode, obrigado. Quantas obras póstumas vocês conhecem? Se não pudesse, a ilegalidade no mundo seria flagrante e o direito seria omisso. Então, o que é que a Amélie fez? Não estava imprimindo lá em fevereiro de 69? Então, a Amélie esperou terminar de imprimir, recebeu tudo, encaixotou, levou para a livraria, resolveu o que ele tinha que resolver e botou à venda, anunciou e tudo resolvido. Por quê? Porque a morte do autor não influencia o contrato celebrado com uma editora. Se ele tinha um compromisso de imprimir, ela não pode, ela deve, ela é obrigada a dar continuidade, cumprindo a vontade do marido. Então, olha o papel central de Amélie aqui no processo. E assim, ela também estava cumprindo o processo de substituição, né, de continuidade do trabalho de Allan Kardec, onde ela fundou uma sociedade chamada Sociedade Anônima de Caixa Central e Variável do não sei o que, que eu não botei o nome lá. Era um nome gigantesco, mas todo mundo conhece como Sociedade Anônima. Então, ela fundou entre 22 de julho e 13 de agosto. Como assim entre? É porque pense na época, se hoje, quem já tentou abrir uma empresa aqui, quem já tentou fazer alguma coisa, sabe que vai na junta comercial, vai não sei aonde, vai não sei o quê, e aí aluga espaço e faz não sei o quê, ela passou pela mesma situação, ela teve toda uma via crucis burocrática para abrir uma sociedade, e assim ela passou esse período abrindo a Sociedade Anônima. A sociedade, onde ela fez aquela retificação que eu mostrei, falando sobre o Céu e o Inferno ter sido impresso em fevereiro. Por que é interessante a gente ver a abertura dessa sociedade? 1 minuto, já estou acabando. Porque na hora que ela diz o que é que ela está entregando
para poder ter direito às cotas. Porque para você ser sócio de uma sociedade, você tem que botar uma graninha, né? Tem que comprar um pedaço. Então, só que ela comprou um pedaço não com dinheiro, mas com as coisas que o marido tinha construído para o espiritismo. Então, a livraria espírita que tinha sido acabado de ser fundada, ela entregou a livraria espírita para a sociedade. Ela entregou o jornal, a revista espírita para a sociedade. Tudo isso tem valor comercial. E, como consequência, ela ganhou cotas da sociedade, então ela virou uma das sócias. Agora, olha uma das coisas que ela entregou no final. E é quando a gente pega aquele pedacinho do quebra-cabeça e a gente monta com as outras peças. Todas as obras de Allan Kardec, ela entregou o direito das obras para ser da sociedade, inclusive suas obras póstumas. Todo mundo sabe que o livro Obras Póstumas é de 1890, foi publicado muito depois. A Meli estava falando aqui, confirmando aquilo que a gente viu nos slides anteriores, que ela publicou obras do marido atualizadas depois da morte dele. Essas obras, tecnicamente, são chamadas de póstumas. Mas quem escreveu? Ele. O que ela fez, publicou. Então, o finalzinho, digamos assim, a história do céu e inferno envolve uma troca de bastão, onde Allan Kardec atualizou seu livro, entregou para quem ia imprimir, a Meli pegou na impressão e colocou à venda. Então, houve um trabalho conjunto para que a gente pudesse ter a obra atualizada hoje. Aqui estão as 3 primeiras obras póstumas de Allan Kardec. Então, quando a gente falar quantas obras póstumas tem, as pessoas só citam obras póstumas. A gente tem, além do obras póstumas, edições atualizadas. A Gênese e o Céu e o Inferno. Então, é uma edição póstuma. A obra foi com ele em vida, mas a atualização foi póstuma. E o primeiro capítulo da Gênese, que é o Caracteres da Revelação Espírita. Agora vamos entrar, para a gente finalizar aqui nossa apresentação com aqueles 3 minutinhos extras, prorrogação, disputa de pênalti, obrigada. Eu sei que você gosta de futebol, obrigada, Milane. Então, a gente vai entrar agora numa parte que é muito legal, que é o conteúdo. Mas o César Perry fez uma preleção muito legal sobre a estrutura geral da obra, o Lira falou um pouquinho, só que agora eu vou pegar alguns pontos que envolvem o que é que atualizou na 4ª edição. O que é que você tem de coisa legal na 4ª edição? Primeira coisa, vocês estão íntimos de Ezequiel, o profeta? Ezequiel, você não está muito íntimo, não é Pedro na cama, então é a hora de eu dizer a você, dá uma lidinha no céu e inferno que você vai ver. E você vai ver, tem um pedacinho lá dele. Olha só, o céu e o inferno, infelizmente, eu falei isso ontem e vou reiterar hoje, um dos grandes problemas que a gente tem na tradução de obras clássicas, como o caso das obras de Allan Kardec, que não traduzem a folha de rosto e trazem para a gente. Kardec colocou coisa, ele aproveitou cada cantinho do livro. Na folha de rosto, ele botou uma frase de Ezequiel. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, eu não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Olha a animação, é o seguinte, ó, você está perdido, eu não quero que você se acabe de vez, eu quero que você progrida. Ezequiel 33:11. Ele era um profeta de Israel reconhecido pela defesa da responsabilidade individual de cada um diante de Deus. Ou seja, a gente encontra desde lá das histórias do passado a mesma teoria, a mesma base que o Espiritismo vem trazer para a gente. Cada um é responsável pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio progresso. E aí ele não fala sobre colocar nos antepassados a culpa do mal da descendência. Sabe a história de Adão e o pecado original? Alguém pecou lá no passado e você está pagando a conta? Etc. Não tem nada a ver. Essa história era uma visão que o Espiritismo vem desmistificar. E aí você chega aqui, e o que é que Kardec fez na 4ª edição? Ele citou Ezequiel desde a primeira, aquela folha de rosto é da primeira edição. Na 4ª foi mantida. Quando você chega aqui no texto, na primeira edição, Ezequiel não foi tão valorizado como deveria. Ele constava em notas de rodapé. Você vinha ali, está bem pequenininho ali, Ezequiel, capítulo tanto, versículo tanto, citações dele. Só que o ensinamento que ele tinha que colocar era assim, perfeito para o Espiritismo. O que foi que resolveram fazer? Kardec e os Espíritos, você sabe que é a dobradinha, né? Colocar um texto, né, cujo título, na 4ª edição, é Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Então, houve uma supervalorização de Ezequiel. Convido todos
apegarem-se ao céu e ao inferno quando chegarem em casa e lerem esse trechinho. Eu vou ler só o início. Então, aos que pretendem encontrar na Bíblia justificação pela eternidade das penas, pode-se opor textos contrários, que a tal respeito não permitem nenhuma dúvida. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que a falta do pai do gênero humano teria catado à raça humana. Ele está dizendo, vamos acabar com essa história de que tem pecado original, não tem nada disso, a pena não é eterna. Gente, levanta e vai viver a vida. Então, ele traz, essa foi uma mudança. A outra mudança, que o César também falou, é bom que o César falou antes, que eu só faço fazer conexão aqui e a gente continua estudando o mesmo assunto. Então, foi sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Desde a primeira edição, já estava, no capítulo das penas futuras, já estava o Código Penal. A gente já tinha ali, está vendo um parágrafo introdutório, primeira, segunda, que eram as leis. O que Kardec fez na quarta edição? Tornou explícito essa informação, colocando apenas um subtítulo, Código Penal da Vida Futura. Olha, é aqui que está a normativa. Normativa de quê? Aí, Milane, a gente escreveu sobre o tema, é bem bacana que a gente pode usar aqui o banner. Justiça divina, segundo o Espiritismo. Então, o cerne dessa visão do que é a justiça divina, segundo o Espiritismo, está no Código Penal da Vida Futura. Então, eu não pedi para vocês lerem Ezequiel, vocês já estão com o céu e o inferno aberto em casa. Vai lá para o Código Penal e lê 33 itens que vocês encontrarão lá, pelo menos uma coisa que vai dar uma luz sobre um problema, uma situação que vocês estão vivendo hoje. E aí, esse Código Penal começa dizendo assim, o Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. É o Espiritismo, não é fantasia. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre fatos, porque Kardec era um cientista, então a lei que ele está trazendo é deduzida em cima de fatos e pode ser resumida nos seguintes pontos, e tem 33 pontos. Então eu convido vocês a ler isso aqui e para a gente fazer as considerações finais, Milane, agora 1 minuto eu termino. Eu trago você e a sua felicidade futura, e eu vou ler aqui o 33. O 33 ele é considerado um resumo do Código Penal da Vida Futura, e ele começa falando que o sofrimento é inerente à imperfeição. Você está sofrendo? Eu estou. Eu sou imperfeito. Como é que eu vou saber se eu já cheguei na perfeição? Quando eu não estiver mais sofrendo. Então vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo em suas consequências naturais e inevitáveis. Consequências. Não é causa e efeito, é causa e consequência. Assim, a doença decorre dos excessos. Você ficou doente, você lembra que você se excedeu antes? Eu, às vezes, me lembro. Às vezes eu não lembro, não, mas eu confio que eu me excedi. O tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Você não tem um castigo pela sua falta. O excesso traz consequências. E a gente vive a consequência das nossas escolhas. E eu destaquei o final aqui, porque o final é que traz aquela nossa elevação de que a gente pode sair desse buraco, qualquer que seja ele. Como todo homem pode libertar-se das imperfeições, todo homem, ser humano, homem, mulher, mulheres, nós, pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira. Eu quero me libertar das imperfeições, eu começo respondendo isso. Pode igualmente anular os males consequentes. Então, a consequência pode parar pela nossa própria ação e assegurar a sua felicidade futura. Então, eu li aqui o último dos itens do Código Penal e convido todo mundo a ler os 32 e reler de novo esse 33º e poder sair daqui um pouquinho mais conectado com a justiça divina e com o nosso futuro dentro desse planetinha azul. Obrigada. Nós estamos com uma pressão, vamos dizer assim, sobre o aspecto de término. Tirar o carro, né? Porque fecha meio-dia o estacionamento. Então, precisamos rapidamente sermos
muito objetivos na pergunta e nas respostas. O Marco fala em uma pergunta, por quê? Porque nós vamos, na sequência, fazer o encerramento, e nós precisamos respeitar as equipes que colaboraram para a execução deste evento, né? Ontem, dia todo, e houve toda uma estrutura por trás do que nós estamos vendo. Eu acho que é justo agradecermos a esses colaboradores. Então, Marco, por favor... Ah, não, eu é que vou, né? Então, é o Adair, que vai ser o primeiro. Já tem duas. Passa lá. Quem? Ah, o Wagner, né? Eu lembrei. Faz favor, Wagner. Bom dia, pessoal. Wagner, do Centro Espírita Allan Kardec, colaborador na casa. Eu venho a fala de vocês ontem, né? E hoje, é uma pergunta que eu acho que é simples, né? Não basta estudar, não basta estar presente na casa. Como deve ser a nossa responsabilidade perante a doutrina? É uma pergunta bastante instigante, que deveria ser diuturnamente, quando a gente acorda como espírita, né? A gente não sei como é que a gente dorme, mas quando acorda como espírita, deve se fazer. Porque a doutrina espírita, ela está nos livros, como disse Herculano Pires, mas também está na nossa prática, e se a gente tem Kardec como referência, não é só pelo nome ou pelo que ele escreveu, mas como também ele exerceu o seu mandato de vida, favorecendo a felicidade do outro. É o nosso trabalho. O trabalho do espírito é favorecer a felicidade do outro. Como? Bem informando, que é o que Kardec fez. Mostrando a vida futura, que a justiça divina não é de pena e castigo, como nós, às vezes, espíritas, repetimos, com base em outros livros, mas é uma justiça de tolerância, de libertação, e aquela visão bíblica, né? Uma luz, uma fagulha acendendo, destrói aqueles males que nós pensamos. Werneck. Dá licença, bom dia a todos. Meu nome é Ronaldo Werneck, eu sou de Araçatuba. É uma dúvida pontual e depois um comentário meio apimentado. A dúvida pontual eu já ouvi falar que os depoimentos, os estudos de caso que Kardec reuniu no livro Céu e Inferno, em números, foram 66 espíritos, como está aqui dito. Eu talvez ouvi errado, o César falou em 76, e já ouvi falar de 67. Eu não sei dos números por aí, né? Eu não sei se tem a ver com edição isso também. Então essa é uma dúvida. A outra é o seguinte, a interpretação minha. Eu acredito que quando Kardec produziu o livro, a grande preocupação dele era em relação a acabar com o misticismo, em relação à questão do céu, do inferno, anjos, demônios, castigos, enfim. Mas nesses depoimentos que ele fez, que ele coletou, que ele colocou no livro, nenhum dos espíritos fala sobre colônios espirituais. Nenhum deles fala sobre umbral. Não seria o misticismo? E a tentativa dele produzir um livro desse tipo era para evitar que o misticismo evitasse a nossa... É uma coisa irrelevante do ponto de vista da evolução, a gente não se apegasse a isso. Essa sabia a questão, tá? Perfeito, vamos lá. Dividindo sua pergunta e indo para a resposta bem direta. 66 é o número de espíritos. Agora, foram 100 e poucas comunicações, ou seja, apareceu mais comunicação do que espírito, teve também os guias espirituais falando. Não há diferença entre a primeira e a quarta edição em relação à quantidade de espíritos. O que existiu foi assim, no índice, esqueceram de colocar o nome de um espírito. Quando chegou na quarta edição, colocaram o nome do espírito, teve gente que achou que entrou espírito novo. Não, a base do céu e o inferno, que foi esse estudo, foi, digamos assim, os exemplos que ele trouxe para poder embasar a teoria que ele colocou na primeira parte, foi sempre a mesma. Segunda pergunta, sobre a questão das falas, umbral e etc. Vamos considerar o seguinte, são coisas diferentes a gente considerar. Se a gente deve dizer que umbral existe ou não existe, isso é uma coisa. A outra coisa é considerar o que é que Kardec escreveu para poder combater os dogmas da igreja, do céu e do inferno. Então, o que é que ele fez? Ele se comunicou com espíritos, os espíritos disseram o que eles disseram.
Então, imagine que Kardec consegue consultar desencarnados. E aí os desencarnados vão falar sobre a realidade deles. Eles são livres para falar aquilo que eles quiserem, que eles viveram, que foram importantes. Vários falaram. Kardec pegou exemplos, um subconjunto daquilo que ilustrou o que ele queria trazer. E aí o que foi que ele fez? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que os evangelhos podem ser divididos em 5 aspectos. E o 4º aspecto é justamente os dogmas da igreja. E aí ele fala desses aspectos no Evangelho, diz que no Evangelho ele vai tratar o aspecto moral, e os dogmas da igreja ele veio tratar no céu e no inferno. Então, o que acontece? Ele pegou aquele conjunto de espíritos que ele tinha e foi tratando cada aspecto, demônio, anjo, céu e inferno. Esse era o foco dele. E em cima do foco dele, em cima dos exemplos, ele foi falando tudo o que ele conseguiu deduzir a partir da pesquisa que ele fez. Aí, isso fecha o que Allan Kardec pretendia fazer na obra. Agora, aparece um espírito depois falando sobre umbral. A gente vê em vários livros falando sobre umbral, falando sobre Vale dos Suicidas, falando sobre um monte de coisa. O espírito pode estar vivendo lá o que ele está vivendo, ele pode estar enxergando o que ele enxergou. O que está acontecendo hoje é hoje o que aconteceu na época de Kardec e de Kardec. A gente até hoje não achou nenhum manuscrito da época de Kardec, com nenhum depoimento de espírito falando sobre essas coisas que você falou. Então, a gente vai para o fato. A gente não consegue usar com isso a fala de que coisa X ou coisa Y existe ou não existe, porque nós não temos o progresso. É difícil entender o que é que o espírito entende como umbral do que realmente está acontecendo do lado de lá. Seria necessário fazer uma pesquisa. Se algum espírito da época tivesse falado sobre umbral, provavelmente Allan Kardec questionaria outros espíritos para entender o que é que ele está chamando de umbral. O que é que significa. Então, hoje, Allan Kardec não teve a oportunidade de encontrar pessoas que falassem sobre isso para poderem fazer o estudo. A gente só consegue chegar até aí. Respondido? Adair, você ganhou o direito de ter a última pergunta. A última, e aí fecha. E tem uma outra pergunta ali, mas eu vou pedir para você fazer diretamente para a mesa, que o Adair já tinha feito antes. Conversamos. Oi, Lu. Parabéns. Oi, obrigado. O artigo ficou show. É uma divergência de interpretação, queria trocar uma ideia. Claro. Você chamou Obras Póstumas, publicada em 1890, como uma obra póstuma de Kardec. Eu entendo que não é. É um compilado Sim. de manuscritos que foram localizados, que uma obra póstuma é uma obra pronta que o autor faz, publicada póstumamente. Né? Então, quando você incluiu, eu fiquei meio na dúvida. A gente tem 3 obras póstumas, que são as 3 que você mostrou, motivo pelo qual entrou naquele artigo 5º do Estatuto. Essa é a minha interpretação, queria ouvir vocês. Deixa eu falar isso aqui primeiro. Deixa eu dar uma resposta. Tá. Existem inúmeras obras póstumas, filósofos pré-socráticos, os depois de Sócrates, que eram textos que as pessoas saíram coletando. E hoje, as notas de aulas é que dão sustentação a vários teóricos que existem, Pierre Bourdieu, Freud e tal. Então, não significa que seja só uma obra. Essa é a clássica obras póstumas, que eu concordo. Não é? Mas tem as obras consideradas póstumas por notas e textos que se tem uma coisa mais ampla, né? Um ampliado do texto. Perfeito, meu amigo. O que você falou foi perfeito. O que ele falou aqui foi para amarrar o quebra-cabeça para poder fazer sentido o estatuto. E eu vou dizer, amigo, concordo com você. E o interessante dessa fala foi o seguinte, talvez não tenha ficado claro, eu tenha misturado as palavras e o que eu disse não era exatamente a minha linha de raciocínio. Eu tenho a mesma visão que você, e o que eu quis dizer foi, todo mundo conhece a obra chamada Obras Póstumas. E não confunda a obra Obras Póstumas com as obras que eu vou mostrar aqui, que são as obras póstumas, que são edições póstumas da obra. A obra Obras Póstumas ganhou o título de Obras Póstumas para deixar muito claro que, embora o autor fosse identificado como Allan Kardec, que os textos que estão lá
foram tirados dos escritos de Allan Kardec e feito uma coordenação, um compilado para o conteúdo. Então, a essência do texto é do autor, por isso colocou-se o devido nome e titularidade do autor e não de quem organizou, e aquilo nós temos no Espiritismo uma obra chamada Obras Póstumas, e nós temos 3 obras de edições póstumas, todas logo depois que Allan Kardec faleceu, porque a Meli já estava acompanhando, ela só fez concluir o que o marido tinha previsto, mas ela mesmo nunca pegou o compilado na pretensão de escrever um livro inteiro a mais. O que ela fez foi, pegou vários manuscritos com o texto dele e usou a Revista Espírita para publicar artigos póstumos. Estamos na mesma página, obrigada. Muito bem, nós agradecemos aí a Luciana, Vamos agradecer formalmente. Lira,